disciplina e rotina, que é algo que eu acabei, bem ou mal, ficando famosa com isso. Todo mundo me tem como espelho de disciplina e de rotina, porque eu mostro muito disso na minha rotina, eu mostro muito disso no Instagram, e, e todo mundo que está do meu lado eu tento sempre puxar para uma rotina, para a ordem, para uma disciplina. Porque não só disciplina é liberdade, como quem está vendo o livro desse mês, do Virtudes do Cotidiano, o Vitor fala exatamente essa frase, como ele é a disciplina, é a rotina que nos leva para qual for o objetivo que a gente tem na vida. Seja um objetivo espiritual, um objetivo financeiro, um objetivo profissional, um objetivo de família. A gente precisa criar esse ambiente de rotina e de disciplina para conseguir criar a liberdade verdadeira que todo mundo quer, mas também um lar com virtudes, de ordem e de gente feliz. Um lar bagunçado, uma rotina em que não tem rotina, uma rotina em que a gente não sabe o que fazer, por onde começar, a gente está atacando de qualquer lado, a gente mais reage à vida, não só bagunçar nós, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, todo mundo aqui tem filhos, a Carla tem as filhas maiores, mas eu tenho certeza que se ela for uma pessoa sem rotina, sem ordem, sem disciplina, isso vai reverberar não só em como as meninas olham para ela, mas como elas agem também. E aí, a primeira coisa que eu quero que vocês se perguntem é como você age na sua vida. Na verdade, você age ou você reage? Porque a gente vive em tanta demanda, todo mundo aqui tem os nossos trabalhos, tem a nossa vida familiar, as nossas demandas da casa, as nossas demandas com o marido. A gente quer agora criar uma rotina de oração e a gente não sabe o que a gente faz em meio a tanta demanda, em meio a tanta tarefa, em meio a tantas vontades. A gente quer, e muitas vezes a gente é engolido por tanta coisa que a gente só reage à vida. Eu escutei uma frase outro dia que eu adorei e que eu tô levando isso para muitas coisas que eu ensino para os meus alunos, que é: você é piloto da sua vida ou você é só passageiro? Você só senta e só vai recebendo as informações, escuta lá as informações do comissário de bordo, e a gente só vai fazendo tarefa, vive em função de tarefa, mas essas tarefas, elas nos levam para o que a gente quer? É nós que comandamos elas? Tudo isso, que são tarefas em todos os meios, espiritual, profissional, de família, pessoal, tudo isso ele tem que ter uma ordem. E essa ordem ela é feita através de uma rotina. Então, o que é uma rotina? Essa é uma palavra que muita gente tem medo. Falou em rotina, eu já vi muita gente falar assim: nossa, eu odeio rotina. Inclusive, eu tenho uma amiga que é personal organizer e que ela adora essa palavra porque ela acredita que a rotina faz parte de ordem. Só que ela falou para mim que existem muitos personagens organizer, por exemplo, que odeiam rotina. Só que para você ter uma ordem dentro do seu guarda-roupa, primeiro, para você arrumar seu guarda-roupa, você precisa organizar sua cabeça, senão nem seu guarda-roupa você consegue organizar. Então, a gente tem muito medo dessa palavra rotina, porque acha que a gente vai ficar ali preso, parado em uma tabela, em uma agenda, e a gente tem que cumprir aquilo como se fosse algo monótono. Então o relacionamento não pode entrar na rotina. Aí tem que sair um pouco da rotina. E, na verdade, a rotina nada mais é do que tarefas organizadas e que você faz de uma forma tão repetitiva que acaba se tornando automático e você não precisa mais de esforço depois que aquilo está estabilizado na sua vida. Na verdade, são tarefas que vão te levando para um objetivo maior. Então, a gente tem desde rotinas básicas, que a gente leva para o dia a dia ali, que a gente nem pensa, como escovar os dentes, como o acordar e a primeira coisa que você faz é, seja lavar o rosto, ou escovar os dentes, ou beber um copo de água. Coisas simples, que você nem pensa, que você nem olha que é rotina, mas que você faz rotina. Até o... Vou sair do banho e eu vou... Primeiro, o que eu faço quando eu saio do banho? Eu enxugo o rosto ou eu enxugo o braço?
Tem gente que enxuga a axila. Parecem coisas bestas, mas tudo isso são coisas automáticas que a gente vai criando um certo padrão e que faz com que a gente, não só dessas coisas básicas, faz com que a gente tenha ordem no dia, como tarefas maiores que geram previsibilidade, constroem hábitos e vai nos levar a algo que nós queremos. Então, por exemplo, agora na quaresma, nós criamos o hábito, nós adotamos a rotina de rezar o terço assim que acordamos. Eu não tinha esse hábito antes. Eu tentava por muitas vezes, mas eu sempre alguma coisa passava em cima de mim. Ah, não, primeiro eu preciso terminar isso, primeiro eu preciso terminar aquilo. Não, mas aí eu vou falar para vocês mais depois. Eu criei uma prioridade, eu coloquei aquilo, e agora para mim não é mais um esforço, porque eu fiquei 40 dias fazendo com você, então a primeira coisa que eu faço, eu já nem esqueço mais. Eu já pego o meu terço e eu já vou rezar. Às vezes eu não rezo da melhor forma possível, porque eu tô meio dormindo, mas assim, eu vou criando o hábito. Uma rotina que funciona, apesar de ser ao contrário do que todo mundo pensa, de que, ai, mas é muito chato, ai, mas eu vou ficar preso, mas eu não vou conseguir. Na verdade, você tendo uma rotina bem estabelecida, você aumenta a sua produtividade, porque você consegue encaixar o que realmente importa. Não são tarefas que só preenchem a sua agenda, você não se torna ocupada, na verdade, você se torna produtiva, você reduz o seu estresse, porque você consegue fazer o que você se propõe, você fica menos perdida, a imprevisibilidade te faz ficar mais em estado de alerta, melhora a sua saúde mental e física, desenvolve virtudes, porque aqui a gente tem que passar por sacrifícios muitas vezes, nem sempre é tão fácil, apesar de eu ser conhecida e todo mundo saber que eu tenho facilidade de, por exemplo, acordar cedo, de manter disciplina, para mim é uma luta todos os dias. Eu não queria acordar hoje às 4h20, mas eu acordei. E é um ambiente seguro para a educação dos nossos filhos. Até os 25 anos, eles estão formando o cérebro deles ainda. Eles estão formando a questão do querer, a questão da vontade. As virtudes vão se desenvolvendo a partir dos 6 anos. E tudo isso, tudo que nós mostramos como exemplo, serve para como os nossos filhos vão ser no futuro, inclusive com a própria família deles. E, inclusive, sendo independentes, né? Não necessariamente conosco debaixo do guarda-chuva, mas sozinhos. Uma hora eles vão botar asas para fora. E eles precisam ter essas virtudes, essa rotina bem desenvolvida. E eu já falei essa frase para a Alessandra, eu já falei essa frase para algumas de vocês, mas isso ficou marcado muito para mim, agora entrando no âmbito da vida espiritual, tá? Que é o nosso propósito maior aqui no grupo. Santo Antônio Maria de Claret, ele fez um livro falando sobre Santa Mônica. E nesse livro, ele fala muito sobre o papel da mulher, porque Santa Mônica, ela é uma santa que foi mãe, ela é mãe de Santo Agostinho. E nesse livro ele discorre um pouquinho sobre o papel da mulher e ele fala uma coisa tão linda que eu sempre recordo, que a mulher nos planos de Deus, ela foi feita para cuidar da alma do marido e dos filhos, enquanto o homem protege o corpo da família. Então, não é algo assim que é estabelecido pela sociedade. Vocês podem ver que é algo assim, é algo biológico da mulher. Ela tem o seu espiritual muito mais desenvolvido, por exemplo, do que do homem. Isso é claro para todas nós que estamos aqui. Eu não sei como é ainda, não conheço muito a história da Fernanda, mas eu acredito que com relação a todas as outras aqui, o espiritual da mulher, ele é muito mais evoluído. É nós que levamos o homem para a religião, por exemplo. É nós que cuidamos olhamos para ver se os nossos filhos, se o nosso marido está com o mental dele tá bem cuidado, se ele está se sentindo bem. E isso é a mesma coisa com os nossos filhos. Enquanto o homem, ele tem um papel mais físico, não só de buscar o alimento, buscar a segurança, buscar o financeiro. A mulher participa, mas é meio que a missão do homem mesmo. Ele tem essa força justamente para isso. Enquanto a mulher está provendo em casa, está cuidando em casa. E a ordem,
e a rotina e a disciplina faz parte da mulher. Prover essa segurança em relação ao espiritual, em relação à ordem da casa, à rotina, para que os filhos consigam um ambiente melhor para se desenvolver em diversos aspectos, e o homem também tenha segurança de ir para fora prover para nós, ou de nos proteger fisicamente. Então, é como se fosse uma pecinha, várias pecinhas, na verdade. O espiritual, o mental e o físico, eles têm que conversar, e a mulher, ela tem esse papel de promover essa segurança ao redor, de promover esse. Sabe quando tá uma bagunça, quando a gente não tem rotina, quando cada hora um que acorda ou não tem muito horário para acordar, cada um toma café num horário, e aquela. Sabe, tá tudo bagunçado? A gente não. O estresse fica ao redor, como eu falei no início dos benefícios da rotina, o estresse ao redor provoca maior tensão, provoca insegurança, instabilidade, e tudo fica mais difícil para que o resto se desenvolva. A gente não consegue se desenvolver o espiritual, por exemplo, quando a gente está com alguma insegurança de qualquer outra coisa, né? Se a gente está com uma ansiedade maior, a gente pouco consegue rezar, porque a ansiedade não deixa. Se a gente está num momento mais depressivo, a gente não quer saber de nada, então nem Deus a gente se importa. Se a gente está com um problema de saúde, dificilmente a gente consegue se concentrar em rezar, porque tudo nos ocupa. Então, nós temos um papel fundamental de ser a portadora de estabelecer essa rotina principal da casa. E aí eu falo essas coisas para vocês, parece que é tudo uma linha reta, né? Uma vista assim fácil de percorrer. Então vai. Vamos aí, galera. Eu só empurro vocês aqui, ó, e vocês vão, que nem a Helena no patinetezinho ontem, que viu no Instagram, ela andando de patinete. Bonitinho, ó, desliza. Só que não é assim. É, na verdade, uma estrada muito sinuosa. Principalmente porque, novamente, no livro que nós estamos lendo esse mês, eu achei, quando eu estava lendo ontem, eu falei, meu Deus, esse livro justo casa muito com a aula que eu vou dar para elas. Porque é justamente isso daqui, ó. Nós temos o pecado original, que nós temos as nossas inclinações já, que desde nascido nós temos, que nos leva a sempre querer desviar, a sempre querer ir para a zona de conforto, a sempre querer ir para o prazer, porque faz parte do ser humano essa questão do prazer. Porém, o que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de racionalizar, é a nossa capacidade de pensar se esse prazer ele vai me trazer benefício ou não. E a gente vive num mundo hoje que só nos puxa para o prazer. Aquela coisa é muito mais saborosa, aquele hambúrguer é muito mais saboroso do que esse legumes. O dormir mais um pouco é muito mais gostoso do que levantar e ter que estudar ou ter que fazer uma atividade física. O sexo na hora que nem sempre a gente tá ali, porque às vezes, né, a gente não tá afim, eu tenho coisas para fazer, mas sabe, a gente só quer assim, ó, prazer, 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 prazer. E as responsabilidades acabam assim, ó, depois eu faço. Ah, agora eu não preciso. Ah, e a gente vai, elas vão acontecer, tá, gente? Não é uma estrada linha reta em que a gente só vai acertar. A gente vai errar e depois a gente vai voltar. A gente vai errar e depois a gente vai voltar. E isso faz parte. E para você conseguir vencer essas linhas sinuosas, você precisa ter a disciplina. Que a disciplina é onde a motivação já não alcança mais. É onde vem a diferença nossa entre o ser humano e o animal. Que é onde a gente tem a racionalidade de falar, tá, mas mesmo que eu queira ficar na cama, eu vou levantar, porque eu preciso levantar. Então, ele é um caminho consciente e constante de cultivar os hábitos, que mesmo diante de desafios e imprevistos da vida cotidiana, nos conduzem em direção aos nossos objetivos. E é fazer o que precisa ser feito, e não o que você quer fazer. Hoje a gente só quer. Ah, mas eu quero dormir mais um pouquinho, mas eu quero comer aquilo, depois eu penso no que eu vou fazer. Ah, mas eu vou ficar aqui um pouquinho mais no celular, porque tá gostoso aqui, tá um prazer. Eu não sei nem que prazer, que aí eu me incluo nessa, tá?
o prazer que é a gente ficar olhando ali um Instagram que não nos ocupa em nada, na verdade nos ocupa em muito, mas não nos preenche em nada. E a gente tem muita disciplina para o mal, vocês já perceberam? Porque a gente está sempre fazendo ou o bem ou o mal. Ou a gente está indo para o lado positivo, por construir os nossos objetivos, por chegar às nossas metas, ou a gente está cultivando a preguiça, a ira, a reclamação, a gula. A gente nunca está no meio termo. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Se eu não estou construindo bem, se eu não estou acordando mais cedo, acordando na hora que eu estou fazendo, não é que eu não sou disciplinada, porque muita gente tem essa na cabeça, né? Já escutei muito isso. Ah, eu não tenho disciplina, não adianta. Eu sou assim. Você está cultivando cada vez mais o mal. Você só está enraizando a preguiça. E ela também se acumula. Você não fica. Eu sou 10 preguiçoso. Não, você vai ficando 10, 11, vai ganhando só nota positiva em preguiça. E a disciplina também é o seu lado positivo. E aí, para começar essa disciplina, a gente precisa começar com um plano de vida. Porque se você quer, tá, a gente volta lá para aquele primeiro slide que eu mostrei, aquele demanda, aquele monte de tarefa. Tá, mas eu vou ser disciplina com tudo, eu vou encaixar tudo na minha rotina, o que eu vou fazer? A gente primeiro precisa criar um plano de vida. Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal. Então, a primeira coisa que eu falaria para vocês, como sugestão depois dessa aula, é vocês sentarem e escreverem esses pontos que são importantes. Eu não consigo citar aqui para vocês os pontos, porque cada um tem certos pontos, né? Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de separar o meu pessoal com a minha família. Eu junto tudo. Mas tem gente que tem os seus objetivos pessoais, de, sei lá, fazer terapia, de fazer um crochê, de fazer um artesanato. Agora já virou, eu e a Alessandra chegamos à conclusão que a gente quer ficar pintando cerâmica daqui a pouco. Mas nós temos aí diversos objetivos que nós queremos implementar, que nós queremos crescer, e que, primeiro, nós temos que estabelecer qual que é o meu objetivo profissional. Eu quero isso. Então, qual vai ser a minha rotina para eu chegar a isso? Eu preciso estudar? Eu preciso angariar clientes? Eu preciso dedicar mais tempo a fazer pesquisa de campo? E para eu conseguir organizar a minha rotina. E a rotina, ela não precisa ser diária. Ela pode ser uma rotina em que você vai fazer isso, sei lá, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, um dia sim, um dia não. Mas precisa caber dentro do seu propósito. Porque todas as tarefas do seu dia, elas precisam ter um propósito. Depois, um plano de vida pessoal. Então, eu quero emagrecer, eu quero fazer atividade física, eu quero cuidar de mim. Onde eu vou encaixar isso na minha rotina? No meu plano espiritual, eu quero rezar o terço, eu quero frequentar, sabe? É muito importante com que vocês tenham um objetivo, porque hoje a gente só pega, opa, gostei, a Carla tá fazendo o grupo de orações lá a cada 15 dias, eu quero entrar também. E eu só vou encaixando tarefas na minha rotina. Só que se eu não tiver um propósito dirigido, eu só vou encaixar mais tasks para eu depois ficar ticando, só que eu não tenho uma direção nenhuma disso, a gente só se sente perdido. A gente se torna fazedores, ao invés de realmente evoluir no nosso dia a dia. E aí, rapidamente, eu quero contar sobre esse livro aqui para vocês, da Holly Pierlot. Ela é uma escritora católica, bem famosa, principalmente por esse livro, que conta justamente sobre rotina. Ela é casada, mãe de 5 filhos, e estuda homeschooling os 5. Cada um tem uma idade diferente, uma demanda diferente, uma necessidade de atenção diferente. E durante essa trajetória de vida dela, desde a conversão, em que ela nasceu num ninho católico, saiu, se voltou contra a igreja, depois casou,
e foi se sentindo cada vez mais perdida, até que, inclusive, perdida em relação ao que fazer. Aquela mãe que ela tinha os filhos, mas ela queria ficar com os filhos, mas ela também queria trabalhar, bem aquela dualidade que nós temos hoje do que nós queremos fazer, o que nós não, qual é a demanda que eu vou ocupar. E ela descobriu nessa trajetória toda o que ela chama de regra de vida, uma maneira de traduzir a sua fé nos hábitos da vida cotidiana. Então, a partir dessa regra de vida, porque eu vou contar para vocês um pouquinho mais, um resuminho, ela coloca ordem não só na rotina dela, na casa dela, como também na vocação e no desenvolvimento de virtudes de cada um ali dentro da casa dela. Então, ela mostra como é possível a gente conciliar os cuidados do lar, o amor ao marido, a criação dos filhos, o trabalho. No caso, ela não trabalha fora, mas ela tem um bom trabalho em casa. E nós aqui temos o trabalho não só de casa, como o trabalho fora, então a gente tem que se dividir em muito mais. E, claro, os nossos interesses pessoais. Tudo isso crescendo intimamente em amor com Deus. Então, ela divide o dia dela, na verdade, as prioridades dela, então, aqui, para vocês criarem um projeto de vida para vocês, em 5 P's. E ela organiza a rotina dela baseado nesses 5 P's. O primeiro dele, que é a prioridade, é a prece. Estar mais disponíveis à intervenção divina de forma direta e pessoal. Se você não tem o seu espiritual bem desenvolvido, você já começa, a sua pessoa ela vai ficando com um mental mais pequeno, com a saúde física você já não dá tanto valor, você não entra em um bom relacionamento, você não é uma boa mãe. Então, estar mais disponível a Deus, dar prioridade para Ele. Eu antes não tinha, eu fazia o terço, eu rezava a hora que dava, fazia uma oração rapidinha de manhã e depois eu dava. Isso não é prioridade. Prioridade não é a hora que você que encaixa no seu dia. Prioridade é você fazer ali na primeira hora do seu dia. Por quê? Ao longo do dia as coisas vão tomando conta da gente, a gente não consegue fazer. Aí aparece o marido, aparece o filho, aí aparece as demandas do trabalho. Então, tentar priorizar sempre qual que é a primeira coisa que eu vou preencher na minha agenda. Um momento para Deus, um momento de oração, um momento de solidão. O livro também fala muito sobre isso, né? O livro que nós estamos lendo esse mês, sobre a importância do ficar sozinho, não só para conversar com Deus, para ter um exame de autoconsciência. Poxa, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de certo? Como que o meu dia foi hoje? O que eu vou construir para o meu dia agora? Mas também para conversar com Deus. Depois, o segundo P é a pessoa, a sua pessoa. Então, como é que está a sua saúde física e mental? Para você conseguir dar conta de tudo que você quer na vida, para tudo, todas as suas demandas, os seus sonhos, as suas metas, você precisa ter uma saúde mental e física adequada. E não é uma saúde física e mental assim, ó, tô bem, tô conseguindo levar. Ou a saúde física no sentido assim, não tô fazendo atividade física, mas os meus exames de sangue estão ok, mas não tô com dor no estômago, que eu já tive muito. Não, gente. A gente sabe que a atividade física, ela é importante e ela é recomendada em todos os âmbitos. Seja para melhora da saúde mental, seja para a gente, para a saúde física em si, em níveis hormonais, em níveis fisiológicos, mas para tudo. Então, atividade física, o mínimo possível, tá? Mas eles precisam estar encaixados na nossa vida. E a questão mental também. Então, o ficar sozinho, muitas vezes, eu, por exemplo, por mais que eu gosto de falar, eu tenho uma necessidade de muitas vezes ficar sozinha, assim, ó, eu falo, às vezes, por exemplo, de final de semana, que a gente fica muito junto, eu, Vinícius e Helena, e eu falo, gente, peraí, que eu preciso dar uns 2 minutos ali, quietinha. Ou eu acordo mais cedo,
que todo mundo, hoje, por exemplo, eu precisava ficar sozinha. O Vini chegou de viagem e ele sempre acorda, ele assim, ele é muito mais chato do que eu. Ele pode ter dormido às 5 da manhã. Não, mentira. Ele pode ter dormido às 4 da manhã. Às 4h45 ele acorda. Senão ele fala que fica mal-humorado. Se ele acorda às 4h45, eu queria um tempo sozinha, eu fui acordar hoje às 4h20. Porque eu precisava de um tempo só meu. Não tem nada de ruim nisso. É a gente ver as nossas necessidades. Para eu ficar de bom humor com ele a hora que ele acordar, eu precisava desse tempo só para mim. E isso você tem que estabelecer claro dentro da sua necessidade e dentro da sua rotina. Então, olha, Isa, eu não consigo fazer atividade física todos os dias, mas eu consigo subir, em vez de eu subir o elevador do prédio, eu consigo subir as escadas. Ou eu vou estabelecer que eu vou fazer 3, 4 vezes na semana, mas é um começo, por meia hora, por 20 minutos. Mas é alguma coisa que eu vou fazer, tá? E aí vai da necessidade de cada um e da rotina de cada um. Depois, em terceiro lugar, a gente tem que ter um relacionamento profundo e pessoal entre os esposos. Então, todos nós aqui somos casadas, e se a gente não conversa, se a gente não tem uma boa relação com o nosso parceiro, nada na nossa casa funciona. É como se a gente estivesse independente, né? Se a gente não tivesse casado, a gente só divide as contas com a pessoa. E para nossa família funcionar, esse relacionamento precisa estar muito forte. Então, é claro, novamente, que vai depender da demanda, da rotina de cada um. A Carla, por exemplo, que o marido vai muito cedo trabalhar e volta muito tarde. Ela tem pouquíssimo tempo com ele, mas o tempo que ela tem que ser de muita qualidade. E ela pode, por exemplo, programar uma noite do namoro, programar meninas, ó, fica aí em casa hoje que papai e mamãe vão tomar um sorvete junto. Uma vez por semana. Eu e o Vinícius fazemos uma vez por semana alguma coisa especial junto. Mas para criar, veja só, é uma vez na semana, não é o todo dia. Mas que seja algo rotineiro, que seja algo que faça parte da sua disciplina. Porque senão, de novo, a gente entra na má rotina, né? Todo mundo fala, entra na rotina. Entra na má rotina. De, preguiça. Ah, eu gosto da minha série. Eu tô cansada. Gente, é esforço também a gente ficar com o nosso parceiro. Mas é aqui que eu, e muitas vezes, eu e o Vini, na noite do namoro, que a gente sai do celular, que a gente sai de televisão, é que a gente, de novo, estabelece as nossas metas. A gente olha para o que a gente construiu, para o que a gente quer, para os nossos próximos, porque a gente projeta lá no futuro, como que a gente está no momento. É aqui que a gente fortalece para vir para as nossas virtudes também. E conversa também um com o outro. Olha, você precisa melhorar a sua paciência, você precisa melhorar. Hoje eu fiz isso daqui, eu acho que eu poderia ter sido melhor. É aqui, ó, é um time mesmo. Em quarto lugar é que a gente vem como as necessidades de pai e mãe. Claro que, por exemplo, a Home que tem o Bruno, que é bebezinho ainda, ele exige mais dela, mas não necessariamente que o marido, que o Jorge, não venha na frente. Isso precisa estar muito bem estabelecido, porque senão ela não consegue, por exemplo, ter um momento de descanso que o Jorge fica com o Bruno. Então, quando você tem um relacionamento bem estruturado, você consegue depois, inclusive, ter essa questão da missão da maternidade. E no livro, a Holly fala que ela tinha um diretor espiritual, um padre, e que ela se sentia com uma demanda muito grande, né? Ela se sentia muito sobrecarregada. Imagina, 5 filhos, de homeschooling, um bebezinho, limpar a casa, cuidar da casa, fazer comida, deixar as coisas prontas para o marido. Chega de final de semana, tem as outras demandas. Então, ela conversou com o padre, e uma das coisas que ela estabeleceu na casa dela
era que uma vez na semana ou a cada 15 dias, isso ia depender da necessidade dela da semana, ela iria tirar só para ela. O marido ia ficar com as crianças e ela ia quis sentar numa livraria para ler sozinha, tomar um café sozinha, ela ia fazer as unhas. Tinha dias, tinha sábados que ela passava 1 hora e ela já se sentia ok, já posso voltar para casa. Tinha sábados que ela passava o sábado inteiro. Sabe aquela questão do recarregar energia? E você só consegue isso quando você tem essa relação do parceiro muito bem estabelecida e essa questão da maternidade muito bem estabelecida também. Eu cumpri a minha missão com as minhas filhas, com os meus filhos, aí eles podem também ficar com os pais e eu posso ter o meu tempo de fazer as outras coisas também. E depois, por último, só por último, no quinto P, a gente vai ter a parte de prover. Ou seja, seria o trabalho. E o que a gente faz hoje em dia? A gente coloca o trabalho em primeiro lugar. É o que ocupa mais tempo da nossa rotina? É. E é por isso que o restante do nosso dia, ele precisa ser muito bem organizado, para que esses outros 4 P's fiquem muito bem estabelecidos para nós. Porque antes de nós fazermos tarefas, a gente precisa ser. Antes de nós provermos, nós precisamos oferecer. Antes de você só querer completar a tarefa, e eu escrevi isso na minha agenda hoje. Eu sou uma pessoa que eu quero muito fazer. Nossa, eu não tô fazendo nada, não tô fazendo nada. Não, eu preciso ser antes. Antes eu preciso ser uma boa filha para Deus. Eu preciso ser, então eu preciso estar com Ele. Eu preciso ser uma pessoa que está em condição física e mental boa. Eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso ser uma boa mãe. Então, quando eu tô com meu filho, eu não posso pensar quando eu tô com a Helena, eu não posso pensar em nada mais, porque é ali que eu preciso estar. Para que eu faça que aquilo ali seja meia hora, mas que seja com qualidade, que eu esteja inteira ali, para depois eu prover. E eu vou prover muito melhor. E aí, eu quero dizer para vocês que isso só depende de vocês. Porque vocês são as únicas responsáveis pelas suas escolhas. Então, comece o dia mais cedo. E eu não tô falando para vocês acordarem às 4h20 da manhã, como eu acordo. Mas não comece o seu dia assim e já vai. Vou trabalhar, ou sabe, fica ali na cama, você até acorda, mas você fica ali na cama cozinhando, pensando na vida. Ou vai atrasando, vai pegando a soneca, e a soneca vai mais uma vez, e a soneca vai mais uma vez, e a gente vira refém de soneca. Quando você começa as coisas de manhã, você cria um ambiente muito mais tranquilo para fazer oração, para fazer reflexão, para fazer os seus exercícios, antes de toda a demanda funcionar. Porque a gente vai sempre tender a deixar as demandas por primeira coisa do dia. Então, antes delas começarem, antes do filho já pedir ajuda, antes de ter que preparar café da manhã, antes de o celular já começar a despertar, acorde e faça por você. Senão você só vai ser engolida de novo por tarefas, tá? Então seja primeiro, logo no início da sua manhã. Planeje, então crie um plano para você incluir essas atividades que você quer incluir. Seja rezar o terço, seja ir na missa todo domingo, seja você fazer alguma leitura espiritual, ou você fazer atividade física. O que você não planeja não está visível para você, não é sua prioridade, e você só vai ser atropelado pelas suas tarefas que nunca têm fim. Saiba priorizar, gente, isso é muito importante. Porque a gente não vai dar conta de tudo, e a gente quer fazer tudo. Eu sou uma fazedora, eu já falei para vocês aqui. Eu quero ter controle sobre tudo, só que nós não somos superpoderosas, não temos 10 mãos. Então,
O que são tarefas mais importantes e significativas, deixe como prioridade e o resto você pode terceirizar. Vou dar exemplos meus aqui. Helena não aceita que Vinícius faça nada com ela. Ela só aceita em momentos assim muito estratégicos, muito difícil. E quando ela já tá assim, por exemplo, agora que ela foi no mercado com o Vinícius. Quando ela tá sem mim, ele faz tudo. Mas quando eu estou na casa, quando eu estou presente, eu tenho que fazer tudo. Então, eu tenho que que dar banho, eu tenho que trocar ela, eu tenho que fazer tudo. Eu vou eu vou querer fazer tudo na minha casa também, incluindo lavar a louça, ou preparar a comida, o não, porque senão eu não vou ter tempo de fazer as outras coisas que também são minha prioridade. Lavar a louça não é minha prioridade. Eu posso transferir essa responsabilidade para outra pessoa na casa, incluindo os filhos, se os filhos já tiverem idade para participar. A Helena aqui já participa de muita coisa, inclusive de estender roupa, que eu odeio estender roupa. Que é uma virtude que eu tô aqui, ó, paciência de estender roupa. Eu vou lá e fico lá, eu com ela estendendo roupa. Depois, resiliência. A disciplina, ela te pede que você tenha ali resiliência para mesmo nas adversidades, você mantenha a mentalidade positiva. Para você vencer a cada dia, porque a nossa cabeça ela vai a todo momento te mandar para o conforto. O nosso corpo quer economizar energia, o nosso cérebro não quer fazer o que nos gera esforço. Mas para grandes conquistas, nós precisamos de grandes sacrifícios. Isso significa fazer o que nós não queremos. É comer a salada ao invés de comer o hambúrguer. Ah, mas é porque é mais gostoso, tudo bem, mas você está indo pelo prazer, você não está indo pelo que é certo. E o que é certo é que o hambúrguer ele não vai me trazer tantos nutrientes como uma salada, como um legumes. Eu vou acordar mais, eu vou ficar na preguiça na cama ou eu vou levantar? Então, tudo isso a gente precisa, sabe? E a todo momento nos vigiando. É uma eterna vigilância, porque a gente sempre vai tender a não fazer. E claro, isso vai ficando mais fácil, tá? Por mais que para mim às vezes é difícil, às vezes eu quero ficar, não dormir, eu não quero. Eu quero ficar às vezes quentinho na cama porque tá muito frio, mas não, mas eu preciso fazer. E uma coisa muito importante, tá? Eu já quero deixar isso muito claro aqui. Que apesar de eu falar que eu não gosto de dormir e de eu acordar muito cedo, eu já fui muito estudiosa do sono, eu gosto muito dessas questões de biohacking. Então, eu já estudei muito sobre isso, não só antes da Helena nascer, inclusive, não só por questão dela, do sono dela, mas por mim mesma. E eu dou muito valor ao sono, às horas dormidas. Só que, de novo, para você começar o seu dia muito bem, a sua noite ela tem que estar muito boa. Ah, como é que, eu fico tenho muita preguiça, tá? Como é que tá a sua noite? Você fez higiene de sono? Você tirou para fora o seu celular, a sua televisão? Você ficou numa luz mais que priorize com que o seu cérebro ele desligue sozinho? Por mais que você fale para mim, não, mas eu não preciso disso. Não, você precisa. Parece que você não tem um sono de qualidade, que você tem um sono de qualidade, porque você dorme a noite inteira, você não acorda. Mas você vê isso depois, no dia seguinte, quando você tem dificuldade de levantar, quando você tem sono ao longo do dia, quando você procrastina as coisas porque o seu sono não está bem estabelecido, quando você fica de mau humor, tudo isso nos diz que você não está dormindo bem. Quando você não dorme bem, nada disso aqui vai funcionar. Você vai ter muita dificuldade de resiliência, de disciplina. Você vai ter muita dificuldade de priorizar, porque você vai sempre querer ir para tarefas que são mais fáceis. Eu vou estudar ou vou lavar louça? Claro que eu vou lavar louça, porque é mais fácil. Que não me exige do meu cérebro. Então é muito importante que o sono também esteja muito bem estabelecido. O autocuidado, ele não é egoísta.
tá? Então, é muito importante com que você tenha equilíbrio como mãe, como mulher e como profissional. Que você se cuide, que você faça suas unhas se você acha necessário, que você inclua na sua rotina se isso é importante para você, que você faça exercícios, aprenda com os seus erros, ajuste o curso. Eu o tempo inteiro estou mudando meu curso. Desde que a Helena nasceu, eu me adequo à rotina dela, o que está mais fácil para ela. Então, eu sempre treinei, por exemplo, de manhã. Conheci o Vinícius na academia às 6 da manhã. Só que para mim hoje já não tem épocas que funciona, tem épocas que não funciona, porque tem épocas que ela acorda mais cedo e ela me chama, e aí de novo entra aquela história de que ela não aceita o Vinícius de manhã. E eu vou me adaptando, tá? A gente só não pode deixar com que essas falhas e esse percurso nos deixa à deriva. Ah, não tá dando certo porque a Helena não tá me deixando treinar, então eu não vou treinar. Não, que horas que eu vou conseguir treinar? Eu consigo treinar junto com ela? Eu consigo rezar junto com a minha filha? Até no Pocket Terço eu descobri que tem terço para as crianças, eu já adorei. Porque a gente consegue reajustar o curso de acordo com o necessário. Tá, não tô conseguindo fazer isso que é algo importante para o meu objetivo. Então, como que eu vou encaixar? De que forma? Menos tempo, outro dia na semana, outro horário. Eu preciso dar prioridade, eu preciso colocar primeiro, tá? Sempre vá fazendo revisão da sua rotina. Aqui, como eu já disse, saiba delegar anteriormente. Então, terceirize função, tá? Peça ajuda para as pessoas. Torne as coisas mais organizadas. Inclusive, por exemplo, com relação à alimentação. Então, se você conseguir, por exemplo, organizar a alimentação uma vez na semana, você não precisa ficar fazendo comida todo dia, o que te organiza mais tempo. E flexibilidade, gente, porque a disciplina ela não significa que eu sou rígida e eu faço sempre do mesmo jeito, da mesma forma. É você ser flexível. Senão a gente não vai conseguir, inclusive, aprender com os nossos erros e só vai nos frustrar. Essa frustração vai nos fazer desistir. Então, não estou conseguindo aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer de outra forma, eu vou me adaptar, eu vou priorizar outras coisas. Por exemplo, no Brasil, eu precisei ficar 30 dias lá, onde eu queria manter a minha rotina, mas eu não conseguia por conta, né, do acontecimento com a minha avó, da Helena, que estava muito irritada com a falta de rotina. As crianças sentem muito isso, porque não é previsível para ela. O que eu vou fazer? Eu não consegui treinar, mas eu não vou treinar, então eu também não vou chutar o balde na comida, vou comer tudo que tem, eu não vou ler. Não, tá, eu não consigo treinar nesse momento. Então eu vou dar prioridade em continuar fazendo a minha alimentação boa, a minha oração. O resto pode funcionar, tá? E o mais importante, troque o não consigo por não quero para tudo que você for fazer. Tá, Isabela, eu não consigo acordar mais cedo. Não, você consegue. Na verdade, você não quer acordar mais cedo. Porque todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui, como eu falei, tem a sua autorresponsabilidade. E nada é impossível. É porque você não quer. Toda vez que você falar, eu não consigo ficar sem comer doce. Não, você não quer ficar sem comer doce. Você quer ceder às suas paixões. Porque toda vez que você consegue colocar a mão assim no peito e falar, não, eu vou, eu quero, você vence esqueci a palavra. Esse pecado que está aí dentro de você, não é essa palavra, mas é o que me veio à mente. Essa ânsia que está aí para somar inclinação, que está aí para pecar, que está aí para ir para a gula, para a preguiça, para a avareza, para a luxúria, para todos os pecados que a gente tem. Então não é que você não consegue, na verdade você não quer. É você fazer um esforço para conseguir, tá? É difícil, mas é tão prazeroso, mas é tão prazeroso. Cada vez que nós conseguimos falar não, cada vez que nós nos vencemos, que é uma batalha diária mesmo.
Mas cada vez que nós nos vencemos, nós conseguimos olhar e falar assim, consegui, yes! A gente se torna mais forte com isso. E para finalizar, tô acabando já, mas eu quero falar sobre uma fase do São José Maria Escrivá que eu amo, inclusive descobri que ele é o meu santo de devoção. No livro dele, O Caminho, ele fala sobre o minuto heróico, que tudo eu falo para vocês, né? Tudo começa pela manhã. O primeiro ato que nós temos no dia é o que vai definir o nosso dia todo. E na maioria das vezes, e na maioria das pessoas hoje em dia, o que a gente tem? A pessoa que ela já procrastina, ela já começa errado amanhã. Então, toca o despertador, ela já não levanta. Ela não começa, ela não inicia o dia dela. Ela não está pronta para agir. Só que aquela hora é a hora exata de você levantar. Sem hesitar. Um pensamento sobrenatural e fora. O minuto heróico é aí que você tem a sua mortificação. Você mortifica aquela sua vontade de ficar na cama. E aquilo te fortalece. Fortalece você ser livre. Ter a liberdade de falar assim, não, eu não vou vencer, eu não vou ser vencida pela minha preguiça. Que é ali a raiz do meu pecado original. Eu vou levantar e eu vou fazer acontecer, eu vou fazer diferente. Eu vou contra essa minha inclinação. Que é aqui que vem a nossa razão. É aqui que tem que prevalecer, tá? E para finalizar, ter disciplina é ser livre das suas paixões. Hoje a gente só quer viver dentro das paixões, no que nos é prazeroso. E isso não é liberdade. É nos organizar para que o seu lar e para que você cresça na vida terrena e na vida espiritual. É ter os olhos e a força da sua vocação que Deus lhe deu. Quando você cria um lar organizado, um lar com rotina, um lar onde todo mundo cresce junto, é um lar onde a vida espiritual ela está muito mais bem estabelecida, porque você tem tempo principalmente para Deus. E a gente está ali, ó, cultivando. A disciplina está ali, ó, todo dia, batendo na sua um pontinho a mais na sua virtude, um pontinho a mais conquistando paciência, um pontinho a mais conquistando fortaleza, um pontinho a mais conquistando temperança, tá? Para nós crescermos lá no céu depois. E é isso, meninas. Cadê vocês? Que eu não enxergo.